Meu caro rubro-negro, conquistamos 3 pontos lá na Venezuela, um gol do Juninho. Eu te falei que ele ia desencantar e desencantou. E vamos agora analisar aqui junto com o Linha de Passe. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, meta o dedo no like, compartilha, comenta, interagir aí como foi que você achou que foi o jogo. Eu achei que o jogo foi muito... pouco dava para produzir mais. Eu acho que o Luiz Araújo não agregou nada, mas poderia ter feito mais. Mas enfim, crédito de Linha de Passe, ESPN Brasil, link na descrição. Não vamos perder tempo agora. Começando com esse confronto, eu ia abrir com você, Pedro, mas já tá tudo certo com o Calçado, eu vou ali que o homem fez o jogo. É isso que eu ia te falar. O homem tava ali, já tá tudo certinho, cheio de anotações para falar dessa estreia do Flamengo. Se não foi aquele futebol maravilhoso, vistoso, também tá começando aí na competição. Deu pro gasto, é isso, Calçado? Tudo bem? Olá, William, companheiros, fãs de esportes assim. E até isso é questionável. Poderia ter tomado um gol aos 48. Tomou pressão no Só final. não tomou porque é a finalização que bola sabe na lá trave, quem tirou a bola. Quem que tirou aquela bola? Porque foi um erro do Balsa, né? De frente pro gol, chutou para fora. Então, assim, é um Flamengo que, se você comparar individualidades, ele é superior a qualquer jogador do Deportivo Táchira. Sem dúvida. Todos os jogadores. Mesmo as reservas. É claro que faltou o conjunto. Faltou, principalmente no meio de campo, se não tinha o Arrascaeta, o Gerson. Então, no centro, ele não tinha como se organizar. Mas tinha 4 atacantes. O que precisava era uma melhor distribuição e movimento para jogar entre linhas. Era um time num 5-4-1. Quer dizer, ele fazia um bloco, mas era assim, tudo muito frágil, né? Não é um desenvolvimento tático maravilhoso da equipe. Uma equipe, eu vi o Flamengo errando passes demais, simples no meio de campo, então o resultado foi ótimo, que era o que se esperava, sair 3 pontos, ganhar o Deportivo Táchira. Agora, a forma, ela precisa ser discutida, debatida. Não foi legal. Não foi legal. Okay. Pedro Ivo Almeida, tudo bem, Pedrão? O que achou da estreia do Flamengo aí na Libertadores? Tudo bem, William? Boa noite, um abraço a você, Calçade, Jean, Birra. Não fujam muito do que o Calçade já resumiu. Resultado muito, muito, muito bom, e é preciso falar, né? Um Flamengo que sofreu recentemente com o Alcas, com o Milionários, que sofreu, sabe, com o Nublense, sofreu para vencer fora de casa. O Flamengo não vencia fora de casa desde 31 de agosto. Do goleada sobre o Vélez. Isso, já estava ficando velho na memória, puxado. Então, a vitória é muito importante, sim. Não adianta falar que mas só o resultado. O Flamengo precisava vencer, sim, nesse início de Libertadores. Aí a gente vai para o segundo papo, que é o que o Calçade fala. A maneira como foi, que ele fala, não foi legal. E eu estou de acordo. Por exemplo, não venceu na estreia do Brasileiro, mas eu vi coisas mais interessantes ali de entender jogo, mudar postura de segundo tempo. Me agradou mais, me faltou o gol. Faltou o gol. Hoje teve o gol. A bola do Juninho, que não entra no fim de semana no Campeonato Brasileiro, entra hoje e é muito importante. Agora, é preciso entender. Esse desenho de primeiro tempo, que logo no início se desenhou como algo que não funcionaria. O Felipe até faz uma troca ali no meio do primeiro tempo, né? Mas demora. E a coisa estava tão assim, saltava tanto aos olhos, que na primeira participação, não é só do Juninho, na primeira participação do Alexandre, ele aciona o Cebolinha. O Cebolinha faz um movimento que não vinha fazendo antes. E eu acho que todo mundo esperava muito, talvez, ou não esperava tanto porque a fase não é boa do Ayrton Lucas, uma associação de Ayrton Lucas e Cebolinha que não aconteceu. Então o Alexandre aciona o Cebolinha vai ao fundo, tem o toque do primeiro pau ali do Bruno Henrique, que é característico para o Juninho chegar, né, finalizando. Então, precisou de muito pouco, do Flamengo que tinha muito pouco para construir esse resultado. Agora, passado isso, o final do jogo, é o que eu falo, a importância da vitória. Em outras edições, aquela última bola ali do Táchira teria entrado, a gente estaria aqui num outro cenário de questionamento, de um início de trabalho do Felipe Luiz, mas que agora, quando era para valer, a coisa não aconteceu. Então, o flamenguista, o rubro-negro, ele pode comemorar muito o resultado, mas ele pode também querer explicações do Felipe Luiz e de um time que não funcionou no plano de jogo também no final da partida, depois do gol, William. Mas isso aí, Berner, passa por ausências importantes, porque é um time sem Arrascaeta, sem Gerson e sem Wesley, né? Que o Wesley tem sido um lateral fundamental. Sem Danilo. Oi? É outra opção, sem Danilo. Sem o Danilo também, né? Já são 4 aí que a gente coloca na conta titulares desse time. Tudo bem, Berner? Tudo bem, William. Boa noite a você, Pedro, Calçado, Jean, os fãs do esporte. É óbvio que se o Felipe tivesse todos esses jogadores à disposição, a escalação seria bem diferente. E a gente está falando principalmente de diferenças do meio campo para frente. O tipo de construção seria diferente, porque nós estamos falando, por exemplo, do Arrascaeta e do Gerson. Dos jogadores com passe, construção, com capacidade de criação, que os jogadores escolhidos não têm por características diferentes, são outros tipos de jogadores.
né? Se tivesse o Pedro, obviamente você tem a bola longa que funciona bem, o cara que sai da área, que finaliza melhor, a jogada de lado termina mais bem, mais bem acabada, então são caras que fazem uma enorme diferença. Mas eu não acho que a atuação do Flamengo hoje foi ruim. Eu acho que a atuação foi uma atuação razoável. Me lembrou um pouquinho até a circunstância, apesar de um jogo bem diferente, porque o Flamengo tem todo o domínio da partida, menos no final, quando ficou um pouquinho vulnerável. Lembrou um pouquinho o São Paulo ontem, quando ganhou de 1-0 também, porque o Flamengo tinha muito a bola, mas não conseguia construir. Chances estão claras de gol, com exceção aquela do Luiz Araújo, que se cai no pé esquerdo, provavelmente terminaria melhor, cai no pé direito, não é o bom dele, mas com o Luiz, o Michel e o Everton, você tem muito mais velocidade para o jogo de transição. Só que o Táchira não deu espaço para transição e velocidade. O Táchira jogou como a gente imaginava, ia jogar mais fechado, e aí o Flamengo precisava fazer uma pressão mais bem executada na frente. Eu acho que o jogo foi um jogo razoável. Eu não espero que o time do Flamengo faça partidas em altíssimo nível em todos os jogos, principalmente com essas ausências. Eu espero que o Flamengo ganhe os jogos, que seus jogadores se comportem como operários, não como estrelas que podem resolver o jogo a qualquer minuto, como a gente assistia até o ano passado. Eu acho que isso aconteceu. O Flamengo ganha por 1-0. O jogo do Central de Córdoba contra a LDU terminou 0-0. Se o Flamengo ganhar o jogo da semana que vem no Maracanã, Em casa, que é muito favorito, já abre 5 pontos pro Central Córdoba. Se a LDU ganhar o jogo dela, já fica no mínimo 2 pontos de vantagem da LDU, ou seja, pro início de Libertadores, acho que tá ok, tá legal. porque geralmente, bem lembrou aqui o Pedro, E os outros jogadores vão voltar, vale lembrar isso. Sim. Inclusive a expectativa de volta do Pedro ainda no mês de abril, né? Claro que não vai voltar com tudo, mas já é o retorno do Pedro, que é uma peça importante. Falar em Pedro, quem fez o gol hoje foi o Juninho e ele falou com a nossa equipe. Vamos nessa. Con Juninho, jugada importante el día de hoy para marcar diferencia acá en Pueblo Nuevo y te llevas el gol. Cara, é sempre bom estar ganhando fora de casa, ainda mais na competição dessa Libertadores. Muito feliz pelo gol, mas mais feliz ainda pela vitória e sair com os 3 pontos fora de casa. ¿Cuáles fueron las debilidades que consiguieron en el rival y sus fortalezas para llevarse la victoria el día de hoy? Não, sem dúvida nenhuma, isso fortalece, dá confiança pro grupo, por mais que nós já estejamos com muita confiança, mas agora é trabalhar pro próximo jogo. Además de esto, el próximo partido contra un rival bastante difícil. Agora, nesse momento, acho que o meu time está pensando só agora no nosso brasileiro. E o próximo jogo da Libertadores é só na outra semana e vamos procurar estudar o próximo adversário. Gracias. É um grupo que, né, Jean, que exceção feita a LDU, é um grupo que, mesmo que o Flamengo encontre algumas dificuldades de escalação, e o Felipe acertando essa equipe, é até meio louco falar isso, que a gente costuma dizer muito, né, Jean? Tem um elenco, o melhor elenco da América do Sul e tal, etc. Consegue ter boas peças, a gente vê algumas delas aí em ação, né? Mas, mesmo com algumas dificuldades, é um grupo para esse elenco do Flamengo, com esse treinador agora, a forma como está trabalhando, encontrar problemas para se classificar em primeiro lugar, né? Pelo que a gente já viu do Táchira, pelo que a gente já viu do confronto de ontem, acho que o confronto é mais com a LDU ali, né, o Jean? Boa noite, William, boa noite a todos. Sem dúvida, assim, o grupo é bem tranquilo, né, e acho que a própria atuação do Táchira hoje demonstra isso, então é claro que a LDU é o time que pode eventualmente complicar ou atrapalhar a vida do Flamengo em busca da liderança, mas acho que ninguém discute a classificação do Flamengo desde que as bolinhas definiram ali o sorteio, né. Eu até acho, sinceramente, que, claro, para mim também você não pode usar os desfalques como argumentação para a partida. Eu tô mais com Calçado em relação ao nível do jogo do Flamengo, acho que foi abaixo, evidentemente, mas também acho que é normal, é comum. Primeiro, é comum, vamos falar a verdade, né? Dos brasileiros que ganharam na Libertadores nessa primeira rodada, acho que não tem ninguém que saia coberto de elogios pela atuação que fez. Então, enfim, é um começo de Libertadores, os times não estão 100%, as equipes se fecham contra os brasileiros, é normal que seja assim, então também não vejo grande problema. Agora, não achei a atuação boa, não acho que contra a equipe do Táchira dê para usar a argumentação dos desfalques para justificar. Acho que não seria mais fácil o jogo? Cara, eu tenho A gente tem que discutir o elenco do Flamengo. Não, mas... Ele disse que ele é o melhor.
Quando tem o eu falei desfalque, aqui, né? Faltaram aqueles. O resultado tem muito a ver com o elenco. Dava pra jogar muito mais. Não, Por exemplo, o Tátira dá bote errado. Resolveu. Dá bote dá bote errado e outra coisa. Dá passe daqui até errado. Você tinha em campo hoje, por isso eu achei até boa a escalação do Felipe Luiz, porque você tinha em campo hoje jogadores com uma capacidade de quebrar linhas muito alta. Porque quando que você viu isso? É isso, você tem 3 jogadores ali que tem muita habilidade. Eu concordo com o Birene em relação à velocidade. A velocidade não podia ser explorada por nenhum dos 4, mas os 4, né, e essencialmente mais os 3 da linha de meias, já que o Bruno Henrique começa como um falso 9, são todos jogadores com capacidade do drible, né, de romper aquelas linhas defensivas do Tátira, e a gente não viu isso acontecer. Eu acho que no fim das contas o gol sai quando o Flamengo passa a ter um cara mais de referência dentro da área, e com menos de 1 minuto esse cara mete o peito na bola porque estava ali dentro da pequena área. Assinatura do Felipe Luiz? Completamente. Porque ele faz a mudança, e ali até em relação ao tipo de jogador. Quer dizer, ele coloca um cara de referência. E eu entendia ele não colocar esse cara no começo do jogo, porque é legal num jogo como esse, que você sabe que o time vai estar totalmente fechado, você ter os caras de habilidade ali na frente. Sim. E o Flamengo tinha todos esses caras. Agora, o jogo acho que não foi uma boa atuação, mas para mim, menos pelo que o Flamengo não conseguiu criar durante 80 minutos e mais pelo que ele permitiu que o Tátira fizesse nesses 10 minutos finais. Eu acho que esse é a dificuldade para enfrentar a defesa fechada, cara. O Manchester City muitas vezes enfrenta, o Liverpool enfrenta, o Real Madrid, não tem jeito, às vezes você encontra dificuldades e você tem que talvez variar o tipo de jogada que você vai tentar para romper essa barreira defensiva, né? Com chutes de longa distância que o Flamengo não fez, com cruzamentos que muitas vezes a gente critica aqui o excesso de cruzamentos, mas que o Flamengo também não fez tanto durante o jogo, enfim, eu acho que tudo bem, até faltaram alternativas, mas o que não dá para aceitar mesmo para mim são esses 10 minutos finais, porque aí diante da limitação do adversário e da qualidade que o Flamengo tem para manter a bola, Sim. Não estou dizendo nem atacar, mas cara, você está ganhando por 1-0, falta 10 minutos, esses caras do Flamengo, se eles querem, eles mantêm a bola com uma tranquilidade enorme, e acho que esse é o principal problema do jogo de hoje. O Jean já falou dos 10 minutos finais, e é claro que o rubro-negro que está assistindo a gente sofreu ali no final, não precisa repetir. Mas eu fiquei, não é assustado, mas eu fiquei talvez um pouco, eu esperava diferente o início. Porque outro papo seria se a gente sentasse aqui para falar, teve uma imposição, teve chegada, teve velocidade, mas a gente entrar no papo do Pedro, que faltou um cara para finalizar, faltou uma situação. Mas o Flamengo estava moroso, era um Flamengo moroso de primeiro tempo, era um Flamengo que você olhava e falava, são homens de velocidade, mas esses homens não estão velozes nem quando tem campo, faltou, exatamente, muito fechado, mas nem quando tinha bola. Foi começar a jogar quando você traz o Luiz Araújo, ora para o meio, ora o Michael para o meio, acho que depois da metade do primeiro tempo ali, que primeiro o Michel acha um passe, depois tem uma finalização, mas era um Flamengo diferente do Flamengo de outros problemas que a gente já viu esse ano, que era, por exemplo, o segundo tempo contra o Internacional. O que aconteceu? O Flamengo entende o jogo, muda a sua forma, mas tinha uma imposição, tinha uma criação, faltava finalizar melhor, mas era um Flamengo que estava ligado no jogo. Até quando foi pior no primeiro tempo contra o Inter, era pior porque tinha o Inter dificultando, tinha um outro time bom do outro lado, mas não era desligado no jogo. O Flamengo de início hoje não me pareceu um Flamengo mobilizado para uma Libertadores, para o que é o ano do Flamengo. Você está falando que você não ganha em casa, fora de casa, você não ganha fora de casa desde 2022. 23 a gente sabe como foi aquela Libertadores arrastada, ser eliminado. 24 é eliminado. Então, você fala tanto de priorizar. E isso me chamou a atenção, não só o final ali que poderia com qualidade segurar a bola. Era um Flamengo diferente da rotação que eu imaginava. Você poderia pensar que não funcionaram, os 4 homens ali de frente, faltou alguém, também tô com Calçado, faltou alguém ali. Parecia que tinha um buraco ali, faltava alguém, estava muito claro que faltava alguém. E com todo respeito, puxa o Luiz Araújo, o Michael, o Ayrton Lucas não vem bem. Não vem bem. E aí, quando você para ver por que foi tão preterido recentemente, do Flamengo, eu acho o elenco espetacular. E a coisa não vinha acontecendo, só que ia além do mau funcionamento técnico, que é o que eu acho que o Jean cita no final do jogo. Era um Flamengo moroso contra um adversário fraco. A gente pode falar que o Tátira é um adversário fraco. Claro. Mas é vice-líder dali. Então, isso no primeiro tempo também me chamou a atenção. O Flamengo vai acelerar com uma mudança de metade do primeiro tempo e vai acelerar com a mudança do Alexandro e do Juninho. Aí para passar para o Calçado, aí eu acho que sim tem elenco. Porque você perder tanto, tinha esquecido do Plata, é Plata. Tinha o Plata também, é Plata, Fora é Gerson. A gente nem coloca mais o Pedro na conta. É o Wesley. Aí não funciona o plano inicial. Aí você vem com o Alexandro e você vem com o Juninho. Aí é ele. Esse Flamengo que não jogou, ele
ele é um outro Flamengo. Ele modifica, quando esses caras estão em campo, você modifica o jogo. Então, qual era o desafio do time que entrou em campo hoje? Não era jogar como aqueles que não estavam presentes, porque não existe essa característica. Era apenas entender que é superior ao adversário e buscar alternativas. Por exemplo, você tem 2 jogadores no meio de campo, Pulgar e o Nico de la Cruz. 4 atacantes. Então você tem o Bruno Henrique prendendo 3 zagueiros. O Bruno Henrique, prendendo 3. Se na matemática, que a gente vive falando de superioridade numérica, você tem prendendo 3, vai sobrar jogador. Onde é que você se coloca? Não ao lado da marcação, entre linhas. Ali para receber a bola. O que acontece? Nem sempre tinha opção. O Luiz Araújo, tendo que... Ele deveria ter tido um pouquinho mais entre linhas do Táchira não existia praticamente. Não existia. Eu não concordo. Várias vezes, imagina, durante o jogo, eu olhava para o jogo, tava lá o Michael entre linhas. Só que o Michael é um cara pro tapa na bola longa. E não é um jogador para correr. O tapa, só que ele não jogou sozinho, Birner. Ele tinha o Cebolinha e tinha o Luiz Araújo. Faltou o quê? Um entendimento de quem ocupava que tipo de espaço. Aí a bola fica muito no pé dos volantes, porque não tem para quem passar, o Nico de la Cruz fica pensando, o Pulgar também, a bola não sai. Pro adversário que está com 5-4-1, é uma moleza. Agora, lateral esquerdo, esse menino raramente joga, Tamish. Ele não joga. Ele entrou para o quê? Para a parte física. Tem horas do jogo, na hora do jogo ele está olhando para a bola, está todo mundo entrando aqui nas costas. Quer dizer, é de uma ingenuidade também que o Flamengo não soube se aproveitar. Então, assim, eu vejo o Deportivo Táchira como um time muito frágil. Sabe? E o Flamengo não soube se aproveitar disso, mesmo sendo completamente diferente do Flamengo, que tem a bola, o passe e domina o centro do campo. Mas era um jogo, por exemplo, para o Luiz Araújo ter mais movimento pelo centro do que se amontoar. Tem horas que tinha Michael, Cebolinha e Luiz Araújo no mesmo setor. Para que isso? Agora, os laterais... Aí entra a questão dos laterais. O Varela, em alguns momentos, veio por dentro. Olha essa jogada dele. Sim. Ele tem que entender o seguinte: se eu tenho tanta gente nas beiradas, não vou ser eu que vou passar ali. Eu vou para dentro. E o Ayrton Lucas? Ninguém sabe, ninguém viu. O Varela tá passando. O Ayrton Lucas, ninguém sabe, ninguém viu. Eu acho que quando você fala que tem 3 caras marcando o Bruno e vai sobrar necessariamente alguém livre, eu não concordo muito, porque como o time do Táchira jogava com uma linha de 4 na frente do quinteto e tinha a dobra dos lados, 2 zagueiros do Flamengo ficam no Barão Castilho, e aí você iguala o número de jogadores. E aí, é o que o Jean falou, não tem espaço entre as linhas. O que eu poderia, se eu for buscar uma crítica à ideia de jogo, eu também acho que a atuação do Flamengo foi apenas razoável, eu não achei que foi boa. Só não achei que foi tão ruim assim. Por quê? Porque esses 3 jogadores não têm característica de jogarem por dentro. E pode dizer, podia entrar com o Alan, fazendo uma dupla com o Eric, e aí de repente você adianta o De La Cruz, porque ele joga um pouco mais entre as linhas, mais ou menos como meia. Só que esse jogador para fazer isso, com facilidade, não está à disposição. Porque os 2 jogadores que poderiam fazer isso com mais facilidade seria o Gerson do lado para dentro, né, e o Arrascaeta. E alguns outros podem ser, por exemplo, Cebolinha, desse trio, é em tese o que mais tem condições de jogar como um suposto meia, apesar de não ser um meia, porque é muito mais atacante. E o Matheus Gonçalves joga muito por dentro. Vários. Mas vindo com a bola de frente. Eu vejo. Eles inverteram ali, né? Ele e o Michael. Que a característica dos jogadores do Flamengo elas não se encaixaram tal. Contra a LDU, eu vou concordar com você. Mas contra o Deportivo Táchira, é impossível. Me diga um jogador Deportivo Táchira que chega a 30% do jogador do Flamengo. Isso não tem, eu não estou nem discutindo contigo sobre isso. Eu só acho que, por serem 3 jogadores que gostam da jogada de frente, de receber a bola com algum espaço para o drible ou para a tabela, e como os laterais não funcionaram para você fazer essa tabela, como funcionou quando o Alexandre entrou, e aí com 2 jogadores na área com uma dobra na frente, dificultou, e no primeiro lance o Flamengo fez o gol com esses jogadores, eu só acho que
tecnicamente eles sofreram pela característica em que atuaram. Acho que os laterais poderiam ter resolvido o jogo, não resolveram. Acho que os volantes poderiam construir melhor e não construíram. Só que eu não acho que o Flamengo teve problemas coletivos e também não acho que esses jogadores são jogadores que eu dispensaria do elenco. Eu só acho que hoje as coisas não andaram tão... Perfeito. Eu só acho que os jogadores não funcionaram tão bem hoje. Achei a atuação razoável. Não consigo elogiar, não consigo criticar tanto assim. O Flamengo pode jogar muito mais, todo Flamengo sabe disso. E para uma estreia de Libertadores, nessa circunstância, imaginando ainda que os melhores jogadores virão e que quando estiverem, por exemplo, à disposição, Pedro, Gerson e Arrascaeta são titulares, 3 desses saem. Então, você sabe que eu acho que eles também... Aí voa, aí é outra coisa. Eu acho que pelo pouco espaço hoje, com essas duas linhas grudadas ali, uma de 5 e uma de 4 do Tátira, eu acho que mesmo... Podia sofrer um pouco. Mesmo o Gerson e Arrascaeta, eu tenho dificuldade para encontrar o espaço para o passe, para encontrar um jogador livre, quer dizer, tudo isso é muito complicado nesse cenário. No espaço curto. Não, então, mas aí que tá. A única coisa que eu discordo um pouco, assim, é que eu acho que estes jogadores todos que você citou, exceção feita talvez ao Bruno Henrique, que depende muito do espaço para velocidade e tal. Eu acho que eles têm a capacidade do drible no espaço curto também. O Luiz Araújo tem essa capacidade, o Cebolinha tem essa capacidade, o Michael tem essa capacidade. Não é que eles só conseguem driblar, não é que eles são aqueles caras que conseguem ganhar do adversário porque eles jogam a bola na frente e saem correndo atrás dela. Eles são jogadores habilidosos. E isso, aí, por isso que eu não discuto a escolha do Felipe Luiz. Eu achei boa a escalação quando eu vi. Falei, cara, que sentido faria colocar o Alan ali pra, ok, você ia ter um meia que é mais meia, né, avançado, colocando o Alan ao lado do Pulgar. Mas vale ser mais agressivo contra um time tecnicamente tão fraco. Então, mas eu entendi. Eu acho que assim, a agressividade dependia muito dos jogadores também. A própria iniciativa desses caras de falar, não, beleza, eu vou pra cima, porque no fim das contas é o que dá pra fazer neste cenário. E acho que o Flamengo tinha 3 jogadores dribladores com capacidade de drible no espaço curto, eles não fizeram isso, e o gol sai no momento em que você tem uma referência dentro da área. Coincidência ou não, porque foi 1 minuto depois e não dá pra dizer, puxa, mas coincidência ou não, a hora que entrou esse cara e que você passou a ter um outro tipo de jogo, porque até então a dependência era quase que exclusiva desta habilidade individual dos jogadores, foi o momento que o Flamengo foi essencial. O lateral conseguiu fazer uma jogada com quem estava do lado. É essencial, porque antes não saía a jogada. E quando você escala o Ayrton, que em algum momento já foi um jogador de característica de ultrapassagem, o Cebolinha, você acha que esses dois vão interagir, né? E você não teve nenhuma interação. Nada. Então aí também não dá pra dizer que o Felipe pensou em algo, inventou algo. É o Ayrton com o Cebolinha. Cebolinha cai, peça, e não tem nada. A única coisa que eu acho é uma discussão talvez semântica. Quando você fala, eu acho que não tem que criticar, porque às vezes parece que você criticar, você tá atacando pedra. Não, eu acho que a vitória é ótima. O Flamengo largou com 3 pontos na Libertadores, isso não acontecia há muito tempo. Nos últimos 2 anos perdeu. Perdeu um ano e empatou outro. Perdeu para um Alcas, lembra? Lembro, então, assim, 2-1. A coisa melhorou. Só que a crítica que eu falo é que quando o Jean fala, a gente espera um pouco mais do 1 contra 1, tem coisa que não é só da linha de 5 da linha de 4, tem coisa que é de iniciativa. A circulação lenta e morosa não é só da linha de 4. A falta de iniciativa dos jogadores de ponta que tem característica não é só da linha de 5 e da linha de 4. E aí eu achei esse Flamengo... Aí, tudo bem, criticar e nem tacar pedra, veja bem. É criticar que poderia ser melhor e que a gente espera um pouco mais do Flamengo. Poderia ser melhor. Eu achei um Flamengo moroso, sabe? Burocrático, devagar, pouco mobilizado, gosto de falar, pouca intensidade. Eu olho pro jogo contra o Inter. Inspirado. Eu olho pro jogo contra o Inter, que o adversário foi superior, porque tem qualidade no primeiro tempo. E eu vejo coisas mais interessantes. Eu olho pro segundo tempo contra o Inter, eu consigo dizer que foi a atuação melhor. Então, e é normal no futebol, né? Exato. Então, ali joga melhor e às vezes ligado, perde o empate. muito mais ciente que não podia dar mole pro Inter. O Roger fazendo e o Felipe reagindo. E o time entendendo. Hoje não, hoje foi uma coisa ali de início de vamos ver, não rodou, gira pra cá, o Calçade falou, né? A bola não chega lá, então fica girando de um volante pro outro. Aquela circulação demora quase 1 minuto, aí dá a sensação que o jogo tá chato. Isso eu acho que vai além da retranca da linha de 5, da linha de 4. É uma questão de iniciativa também de jogadores. Assim, eu não consigo entender. É claro que eu vejo... O Bruno Henrique é um jogador adaptado hoje para jogar mais adiantado. Mas quando eu vejo o Michael, velocidade, e ele é drible em velocidade, né? Se separar alguém na frente dele já é diferente. Mas ele tem... O Bruno também o Bruno é mais, eu Agora, acho. Cebolinha tem mais habilidade. Sim. E Luiz Araújo também. Aí, você tem um adversário que não te permite, você está mais difícil driblar, não tem espaço, sair para cima, ninguém... Falando, o que está faltando no jogo, né? O drible, gente, não é assim.
né? A gente sempre ouviu isso, como se fosse... Até porque eles... Vai cair do céu o drible, mas eu vejo as conexões, muito mais simples. Eu sou o Luiz Araújo, Cebolinha, tem o Bruno Henrique, quando a gente se aproxima, a gente joga. Quando o Ayrton Lucas se aproxima, você joga. Quando o Varela está perto, você joga. Você joga, triangula. Quando os 4 começam a se distanciar dos 2 volantes, só sai passe na vertical. Você só acessa. Aí você vai bater na linha o tempo todo. Mas você não acha que faltou mais dos laterais que dos atacantes? Até porque o jogo aconteceu em 1/3 do campo. Porque o seguinte, tava todo mundo junto ali, cara, Calçade. se eu vou instalar os 4 atacantes na linha de 5, vai ficar tudo Mas esperando a bola ali. Bem, aí eu vou também despejar nos 2 laterais uma missão fenomenal. Agora, eu acho que você olhando, quando você tem tantos jogadores que atuam pelas beiradas, o jogo dos laterais ele precisa ser redefinido. E o Varela ainda tentou. O Ayrton Lucas nem aí não quis nem saber. Porque eles podiam estar mais por dentro. Né? E aí é uma questão do treinador. Talvez não confie nisso. Mas se eles estão um pouquinho mais por dentro, eles preenchem o setor vazio, que é o meio de campo. Você tem mais passe, né, para poder acessar os caras que estão na frente. Quando ficam aqui, os laterais presos, os 4 lá, você fala para o Nico de la Cruz e o Pulgar. Pulgar não é o primeiro volante, não é o Pirlo, né? Que vai armar o time. Aliás, talvez isso até pudesse ser discutido, assim, do ponto de vista da necessidade dele. Mas aí eu acho que também é normal você dizer, cara, assim, você está jogando fora de casa com um adversário que em algum momento vai tentar te atacar, como o Tati tentou. Porque é frágil. O Tati é adversário que ele é jogo maroto. Mas eu acho que a escalação... Se você facilitar, ele te pega numa chance. A escalação é consciente dessa fragilidade. Eu acho que a escalação do Felipe Luiz, para mim, não tem muita discussão sobre a escalação. Você não pode dizer que ele não foi para ganhar o jogo. Exato. Ele levou em conta a fragilidade do adversário. Agora, a gente está falando aqui, cada um de uma coisa, e acho que de alguma maneira tudo pode ser somado. Eu não estou olhando para esse jogo, eu estou pensando na Libertadores. Claro. Hoje é um ponto de partida. Né? E esse cenário vai ser um cenário normal, né? Sim. Para o Flamengo. Talvez com exceção da LDU. Mas você na temporada, não só na Libertadores. No próximo jogo, que é em casa, o adversário vai vir assim, paredão. Não, e assim, e mesmo assim, você acha que quando agora o Flamengo for jogar contra o Vitória no Campeonato Brasileiro fora de casa, o Vitória vai querer. O cenário de tantas peças ausentes é que será normal. Porque eu acho que a turma fora resolveria muito desequilíbrio de hoje. Sim. Então, pessoal, é isso aí. Você vê que o Flamengo ganhou, cara, mas não foi aquele Flamengo que a gente costuma ver, né? Que é o filipismo e tudo. Um jogo que nem o Pedro Ivo falou, moroso, devagar, e vai entender o que aconteceu. Tinha muito atacante, eu acho que o Luiz Araújo, não fez nada, não desenvolveu, todo displicente. O Michael deixou a desejar. Cadê o Cebolinha, aquele cara que dribla e vai pra cima? Não fez nada nisso, sumiram no jogo, ficaram ali, tinha vezes que ficavam os 3 ocupando o mesmo espaço, como o Calçade falou. Cara, não gostei do jogo, poderia ser muito melhor, mas a gente trouxe um ponto lá, jogo fora, tá ótimo, agora é partir para outra, mas o Felipe tinha que rever isso aí. Por que o Matheus Gonçalves não entrou? Tinha tirado o Luiz Araújo, metido o Matheus Gonçalves, aquele cara que sabe driblar e arrumar. Tinha que ter algum cara. Se o Gerson não tá, a Arrascaeta não tá, não tem ninguém para fazer essa função, tinha que ter alguém ali, aquele que faz a ligação de trás para frente. Cara, a gente ficou pegando também na lateral, né? O Varela, jogou pra caramba, representou. Mas o Ayrton Lucas, eu não sei o que acontece. O que acontece com esses caras, velho? O Alexandre entrou, jogou melhor do que ele, o cara mais velho, o cara novo, que nem o Ayrton Lucas. Olha como que o cara joga. Meu Deus do céu, o cara, para se vestir a camisa do Flamengo, tem que ser aquele cara, que corre os 90 minutos, mais os acréscimos. Pelo amor de Deus, cara. Não é assim não. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, meta o dedo no like, compartilha, comenta. Vamos interagir aqui, porque vai ser recíproco. E compartilhar com os amigos aí, os rubro-negro, para fortalecer nosso trabalho, beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.